Bom dia, meus amores do quinto ano A, quinto ano B, matutino e quinto ano A do vespertino. Meus amores, hoje, dia 13 de novembro, vamos com a nossa aula de hoje de geografia, tá? Capítulo 2, as funções das cidades, as funções das cidades. O que quer dizer isso? Nós já estudamos quando as cidades surgiram, né? Foram a partir de povoados, aí vieram as tecnologias, as cidades se modernizaram, houve melhorias, né? Para a população, em água, luz, saneamento básico, em algumas regiões, né? Atualmente ainda temos alguns problemas com saneamento básico, mas são bem menores do que lá no começo, quando essas cidades surgiram. Então, aqui, a função de uma cidade, ela está relacionada às principais atividades econômicas nelas desenvolvidas, certo? Então, o que isso quer dizer? Que as cidades, elas podem ter função turística, função industrial, portuária, comercial, religiosa, dentre outras, tá? Também podemos dizer que, né, com relação a essas atividades, né, econômicas, essas cidades, muitas delas apresentam o quê? Funções mistas, ou seja, diversas atividades que promovem, ao mesmo tempo, o desenvolvimento social e econômico de um determinado centro, ou seja, de uma determinada cidade. Aqui na cidade onde nós moramos, a cidade de São Luís do Maranhão, podemos dizer que a atividade econômica da nossa cidade é mista, porque nós temos aqui a função portuária, porque nós temos aqui o Porto de Itaqui, onde saem muitas mercadorias e vêm muitas mercadorias por esse porto, tá? Também podemos dizer que nós temos a função industrial, também, porque nós temos a empresa Vale e a Alumar por aí. Também temos a função turística e também a função comercial, certo? Então, nós temos o que? Uma economia mista, né? Uma cidade com funções mistas, com funções econômicas mistas, ok? E também é importante dizer que cada uma dessas cidades do Brasil, elas têm as suas características diferentes. Algumas são consideradas metrópoles e outras não. Mas vamos ver aqui no decorrer da nossa aula. Vamos começar. As cidades são diferentes umas das outras. Cada uma tem sua característica própria, como o tamanho, o número de habitantes, tipos de construção, forma de ocupação, aspectos sociais e culturais. Em São Luís, onde nós moramos, o tipo de construções, nós temos construções modernas, mas também temos ainda construções da época do período colonial, que são os casarões antigos, né, lá do nosso centro histórico, que também é um ponto turístico da nossa cidade. Combinações diferentes dessas características fazem com que as cidades desenvolvam mais algumas atividades econômicas do que as outras, certo? Mesmo sendo de atividade econômica com função mista, algumas se destacam mais que as outras, ok? Então, em geral, a principal função da cidade é determinada a partir de uma atividade econômica predominante, ou seja, que se destaca em relação às demais. A cidade de Santos, por exemplo, situada no estado de São Paulo, tem função portuária. O transporte de mercadorias por meio dos navios mobiliza grande parte da economia das cidades. Vejam aqui o Porto de Santos, em São Paulo, certo? Dessa mesma forma, funciona aqui o Porto do Itaqui. Os navios atracam, né, trazendo as suas mercadorias e vão aí às suas longas viagens. A principal função da cidade de Portos, na Bahia, é turística. Em Porto Seguro, o turismo tem grande importância econômica e gera expressiva parte das oportunidades de emprego. Porto Seguro, na Bahia, muito bonita, né? Aqui a praia de Itacimirim, na cidade de Porto Seguro. Bonito demais, né?
As atividades industriais se destacam em relação às demais na cidade de Manaus. Importante, ó, aqui na Zona Franca de Manaus, aqui temos várias indústrias, né? Inclusive desses eletrônicos, né, que nós temos, de computadores, de celulares. Temos aqui empresas da Samsung, da Motorola e várias outras. Em algumas cidades diferentes, atividades econômicas se destacam ao mesmo tempo. É o caso do Rio de Janeiro, onde o turismo e as atividades comerciais, portuárias, industriais e a prestação de serviços são importantes para o desenvolvimento econômico e social da cidade. O Rio de Janeiro, por exemplo, é uma cidade de função mista. Temos aqui, ó, região central do Rio de Janeiro, com prédios modernos, né, muito bonitos. E temos a praia de Copacabana, onde, principalmente na época do carnaval, recebe milhares e milhares de turistas, tanto aqui do Brasil como também fora do Brasil, né? No carnaval, quem pode aí vai ao Rio de Janeiro aproveitar. As relações entre as cidades. A rede urbana é um conjunto de cidades articuladas entre si por meio de sistemas de transporte e comunicação, ou seja, as cidades se relacionam através de o que elas usam, né? O transporte e a comunicação. Por exemplo, existem mercadorias que saem de São Paulo, que vêm para o Maranhão, vêm através, lógico e obviamente, de transporte, ou através de navios, ou através de trem, se bem que de São Paulo para cá não existe trem, né? Mas aí outros tipos de transporte, de caminhões, de cargas, certo? E uma rede urbana, cidades pequenas, médias e grandes se relacionam umas com as outras ao mesmo tempo. Essas relações tendem-se a concentrar ao redor dos maiores centros urbanos, gerando uma hierarquia. Ou seja, o que quer dizer hierarquia? Temos quem está lá no topo e quem está lá um pouco abaixo, que tem que obedecer quem está lá em cima quer fazer, né? Quem manda. Então, temos aqui, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a hierarquia da rede urbana brasileira é formada por 4 principais tipos de cidade: metrópole, capitais regionais, centros subregionais e centros de zona. Essa hierarquia é representada no mapa a seguir. Temos aqui o nosso mapa. Vejamos aqui na legenda do mapa, ó, quem é considerado a metrópole, está de vermelho, capital regional, centro subregional e centro de zona. Vejamos aqui quais são as cidades consideradas metrópole. Temos Manaus, Belém, São Luís não está, São Luís está como capital regional, Fortaleza, Recife, Salvador, Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e também São Paulo são consideradas metrópoles, tá? Cidades bem desenvolvidas que outras regiões dependem dessas metrópoles, né, para a sua economia, certo? Espero que vocês tenham entendido direitinho como é que funciona essa relação entre as cidades com a economia, tá? E daí, meus amores, vocês irão responder a página 35, tá bom? Respondam a página 35 e na próxima aula a gente faz a correção, ok? Aproveitem o final de semana, descansem e até a próxima aula na segunda-feira. Beijo a todos, fiquem com Deus.